Fala pessoal, tudo bem? Na última quinta-feira nós falamos um tema muito importante para a igreja, que é um tema sobre Maria. Abordamos lá 4 dogmas marianos, vocês devem se lembrar. Aqui eu quero... sabíamos que ia ser um tema polêmico, um tema difícil para algumas pessoas, e por isso deixamos a caixinha de resposta lá no final da sala para que vocês pudessem fazer as suas perguntas. Até porque o tema também é bem comprido, é bem amplo e a gente acaba usando todo o tempo da aula, né? Então a caixinha serve justamente para isso. Uma pergunta que eu vou responder agora nesse vídeo, que foi selecionado, é de uma pessoa que não quis se identificar, o que é muito bom, mesmo que quisesse se identificar eu ia tirar também. Mas eu vou ler aqui para vocês. Posso seguir como católico e não venerar ou ser devoto dos santos e de Maria? Ou seja, sem imagens, sem acender velas aos santos e tudo mais? Bom, antes de responder diretamente essa pergunta, eu só quero preparar um pouco o tema, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre conversão. A gente imagina que conversão é como se estivesse no trânsito. E esse trânsito, a gente está andando em linha reta, quando chega no momento para virar à esquerda, a gente vira à esquerda e faz a conversão e toma o sentido completamente oposto, né? Essa conversão que a gente vê no trânsito é uma conversão pontual. Na Igreja Católica não existe esse tipo de conversão. Todas as conversões, elas são um amadurecimento, é um processo de amadurecimento que as pessoas vão tendo ao longo da sua vida, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pegar como exemplo os apóstolos. Os apóstolos, os 12 apóstolos, eles tiveram 3 anos para seguir com Jesus, ouvindo tudo que ele falava, aprendendo tudo que ele falava, e mesmo assim, eles, no momento da paixão de Jesus, eles não eram plenamente maduros como católicos. Eles tinham ainda muito a aprender, tanto é que eles não eram maduros, que no momento da prisão de Jesus, todos eles se dissiparam, todos eles fugiram. Concordam? De repente veio até o Pentecostes, inclusive o Pentecostes que a gente vai celebrar na liturgia próxima semana. Então vem o Pentecostes e aí, pronto, agora sim é a conversão definitiva. Não. Mesmo assim, eles tiveram ao longo da vida um amadurecimento também dessa fé. Vou dar um exemplo aqui, o concílio, por exemplo, o concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém é um concílio que aconteceu na época dos apóstolos. E havia dois conceitos que não estavam ainda maduros. Até que o concílio veio dar esse passo de amadurecimento. Foi feita essa decisão. Então vocês podem ver que até mesmo para os apóstolos houve um processo de conversão. Para todos os santos que vocês virem, há sempre um processo de conversão, de evolução, de amadurecimento. Para nós não é diferente. Para cada um de nós estamos constantemente nesse processo de conversão, nessa nossa tomada de decisão. Isso é importante falar. A gente toma uma decisão por Deus. Nós estamos de coração abertos para a boa nova, para Deus. E aí, a partir disso, a gente toma as decisões. Então, dito isso, o que eu quero dizer com isso aqui? A gente está num curso de catequese, sim, só que ele está bem denso, está bem profundo. A gente está falando coisas bastante profundas. Então, eu não imagino que vocês vão estar tinindo daqui para frente. Porque a catequese ela vai ser diária. Mesmo depois do crisma, a catequese ela é diária. Eu tenho 23 anos de conversão e ainda hoje eu aprendo muita coisa. Aprendo dando as aulas, aprendo em livros, aprendo informações em diversos momentos. Tenho certeza que eu posso falar também pela Débora, pelo Gui, pela Vivian, pela Karina, pelo Bruno, por todos os servos. Então, esse é um processo que a gente amadurece, que a gente vai aprendendo. E o nosso coração, é a única coisa que a gente precisa estar de coração sempre aberto. Pode ser que nesse momento, nessa aula, vocês podem não ter entendido alguma coisa, não ter feito o sentido. Por quê? Porque vocês ouviram várias coisas
na história de vocês coisas diferentes daquilo que a gente está falando. Vocês têm uma formação intelectual que muitas vezes vai contra aquilo que Deus prega na igreja. Então, quando a gente traz isso, todas essas novidades, é difícil de digerir tudo ao mesmo tempo. Então, isso leva um tempo. Então, não se preocupem. O recado que eu tenho para falar para vocês, não se preocupem com aquilo que vocês não estão conseguindo entender como doutrina. Façam sempre perguntas, sempre questionam. Por quê? Porque às vezes eu estou explicando alguma coisa de um jeito, mas de repente outra pessoa pode explicar melhor. O Gui e a Vivian, eles explicam de uma forma diferente e às vezes pode ser melhor para algumas pessoas. Eu e a Débora explicamos de uma outra forma. Então Deus vai se usando de cada um de nós para dar justamente essas novas doutrinas, esses novos ensinamentos para vocês. Tá? Então não se preocupem. A única coisa que eu peço para que vocês tenham sempre é o coração aberto, né? E à medida que você vai entendendo, você vai aceitando e vai praticando a religião católica, a decisão, vai praticando a tua conversão, tá? Então, respondendo diretamente aqui, posso seguir como católico e não venerar ou ser devoto dos santos e de Maria? Meu irmão, simplesmente abra o coração, diga seu sim a Deus e peça para Deus. Caso você não entenda alguma coisa, peça para Deus: Senhor, eu não entendi um dogma mariano. Senhor, eu não entendo ainda por que acender uma vela. Senhor, me explica, me ensina, né? E vocês vão ver que aos poucos as coisas vão fazendo sentido, né? À medida que vocês buscam, né? Por exemplo, talvez um ensinamento vocês não conseguiram entender, mas vocês continuem buscando em outras fontes, em outros lugares, sites católicos e tudo mais. De repente, isso faz fomentar para vocês: nossa, por essa explicação ficou mais fácil. Por aquela outra explicação ficou muito mais simples. Então, não tenham medo de continuar católico e peçam para Deus. Peçam para Deus para iluminar sempre, que é dessa forma que a gente vai crescer. E se não for, de repente, com as nossas aulas, com os vídeos, mudando de uma pessoa para outra, vocês ficam à vontade para perguntar, mas vocês têm outras formas também de se aprofundarem, tá ok? Então, o recado é esse. Vou ficando por aqui, são já 8 minutos, e fiquem com Deus. Caso vocês tenham mais perguntas, fiquem à vontade para perguntar. Um grande abraço, fiquem com Deus.